Queridos, nós estamos numa festa chamada Yom Teruah. Você que trouxe caderno, caneta aí, que quiser anotar. Nós estamos numa festa chamada Yom Teruah. Levíticos 23, verso de número 24. Levíticos capítulo 23 é o texto em que Deus dá aos filhos de Israel as suas festas. Eu sei que a gente ouve na igreja falar assim, não, é festa de judeu. Não, não é festa de judeu. Deus disse para Israel o seguinte, essas são as minhas festas. E eu mandei no Som do Reino que a palavra festas lá tem esses dois sentidos aqui. Hag e Moed. Amém? Hag e Moed. Hag é a palavra para festa, que tem a ver com dança, principalmente dança em roda. Em tabernáculos vai ter um momento que você vai ver uma dança em roda. É o sentido da palavra Hag. Mas eu gosto muito do significado de Moed para festa. Porque Moed fala de um tempo determinado. É como se, quando Deus estabeleceu as festas, Ele dissesse para Israel o seguinte, eu vou dar para vocês um calendário que vai mostrar os tempos determinados que eu vou fazer certas coisas na terra. Eu vou fazer certas coisas na vida de vocês. Na linguagem que nós estamos usando nos domingos, a gente poderia dizer que as festas, elas mostram as janelas de oportunidade. Por que eu acredito que a igreja deveria entender as festas? Porque se você não entende as festas, você não entende as janelas de oportunidade que estão abertas. A gente vê a igreja falando muito da festa da Páscoa e Pentecostes. Para a igreja, na maioria das vezes, são essas únicas duas festas que existem. Páscoa e Pentecostes. Mas não é só isso, existem outras festas. E nós já temos aí desde o ano 2000, pelo menos, que o nosso ministério fica batendo na tecla das festas bíblicas. Nos últimos anos, eu estou entendido que Deus está nos levando a compreender de forma mais profunda, né? Desde 2000 para cá, muitas igrejas começaram a celebrar as festas bíblicas. Lá em 2000 era raro os lugares que celebravam, mas hoje a gente vê muito se falar sobre isso, mas ainda assim é pouco falado dentro da igreja. E se eu desafio você a perguntar para os crentes que você conhece se eles sabem que tem uma festa chamada Yom Teruah. Eles vão dizer para você que nunca ouviram falar. Está na Bíblia. Yom Teruah significa o dia do toque ou o dia do grito, o dia do sonido, que é uma festa em que, como João disse, o shofar é tocado pelo menos aí 100 vezes. Então é muitos toques do shofar. Existem, queridos, a gente poderia ficar a noite inteira aqui só falando do simbolismo do toque do shofar. Mas o principal que eu quero que vocês guardem nesses dias, o shofar que é tocado nesses dias tem vários simbolismos, mas o principal é um tempo para nos acordar para realidades proféticas. É um tempo para nos tirar do sono. Então a festa de Yom Teruah é uma janela de oportunidade para a gente sair do sono e acordar. Espiritualmente falando. E entender os tempos proféticos de Deus. Amém? Então eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, esse é o tempo para você acordar. Amém?
Então, nesses dias, a festa das trombetas fala de acordar. Mas também um dos significados é que nesse dia a trombeta é tocada profetizando a coroação do rei. Amém? Então vamos pôr aqui. Coroação do rei. Então nós estamos falando e vamos falar muito nesses 3 dias sobre o reino de Deus. Irmãos, a igreja precisa entender um monte de coisa. E é por isso que eu acredito que Deus está ressuscitando o entendimento para as festas bíblicas. Porque se você não entender as festas bíblicas, você não entende um monte de coisa. Primeiro, quando você começar a estudar a festa das trombetas, você vai perceber que a Bíblia fala muito de trombetas. Quando você entende a festa das trombetas, você entende as 7 trombetas do Apocalipse. Por quê? Aquelas 7 trombetas sendo tocadas, é como se Deus tivesse um tempo que Ele vai chamar o mundo a acordar. E é simples. Nós vamos usar coisas do nosso dia. Nós estamos vivendo tranquilo. Está tudo bem. O povo está correndo para um lado para o outro, está buscando seus interesses. Aí daqui a pouco tem um ciclone no litoral do Brasil. O Rio Grande do Sul é inundado. Aí daqui a pouco um terremoto lá no Marrocos. E aí você vê que as pessoas começam a... Opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. Os crentes já começam, Jesus está voltando. Parece que essas coisas acontecem como um lembrete de que assim, gente, tem algo mais do que correr atrás de dinheiro. Tem algo mais do que além de correr atrás de uma felicidade física. E aí você vê catástrofes acontecendo de tempos em tempos. Parece que o mundo cessa um tempo e daqui a pouco toca de novo essa trombeta. Então, quando nós lemos lá em Apocalipse as trombetas tocando, se a gente entende esse dia do toque, a gente entende que esse é um tempo, é uma janela de oportunidade que Deus está dando para o mundo se arrepender. É como se Deus chamasse a atenção do mundo. Gente, saiam das suas feitiçarias. Gente, saia dos seus pecados. Igreja, acorda. Você que está dormindo, acorda. Por quê? Porque haverá um dia que o rei vai ser glorificado. Haverá um dia que o rei vai ser coroado. Só que, queridos, já tem pelo menos um ano que Deus tem falado demais comigo sobre essa questão do reino. Depois que a gente começou a falar sobre as chaves do reino, Deus começou a falar comigo, Márcio, o meu povo precisa entender o reino. E sabe o que eu entendi, irmãos? Boa parte da igreja nem sabe. A gente fala de reino, parece um negócio tão distante, só que deveria ser algo muito próximo da gente. E aí eu quero te perguntar, o que é o reino? Quando Jesus disse assim, busque o reino de Deus, o que é buscar o reino para você? Se alguém chegar para você e falar para você assim, eu li lá na Bíblia que eu tenho que buscar o reino. Me explica o que é buscar o reino. O que você responderia? A maioria de nós ia dizer assim, vamos para a igreja. E não está errado.
Mas isso é 1%. A maioria de nós, de repente, ia dizer assim, você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa orar mais. Mas o que é o reino? Se nós tivéssemos vivido na época da monarquia, talvez a gente ia entender. Mas como, pelo menos eu acho que ninguém aqui viveu da época de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Tem alguém aqui que é da época de Dom Pedro I e Dom Pedro II? Porque de repente vai que tem algum Highlander aqui no nosso meio, né? Um viajante do tempo. Então, assim, acredito que não tem ninguém aqui Highlander. Então, nós nascemos debaixo de um governo presidencialista. Nós nascemos debaixo de algo que, quando a gente ouve a expressão reino, a gente não entende. E quando fala reino dos céus, na nossa cabeça está o quê? Um lugar espiritual, distante, invisível, e que não pode ser tocado, não pode ser visto, não pode ser experimentado, é algo que é distante do nosso entendimento. Hoje de manhã cedo, na hora que a Neide estava preparando o café, eu falei para ela, você já parou para pensar numa coisa doida? Eu gosto, irmãos, lá em casa a gente fica se provocando. Nesse exato momento, Jesus está nesse lugar que a gente chama de céu, só que ele está lá e ele não é um fantasma. Ele tem um corpo, que a gente não consegue explicar, porque é o corpo que passa paredes, mas ao mesmo tempo pode ser tocado. Você já parou para pensar nisso? Porque a maioria de nós pensa em Jesus no céu como um fantasma. Mas não, ele está lá em uma forma física, que pode ser tocado. O mesmo corpo que Tomé tocou é o corpo que Jesus está lá. Agora está lá aonde? Aonde é esse lugar? Que não é uma fumaça. Jesus não está lá. Não dá um bug na mente? Eu até falei para a Neide, falei assim, os ufólogos estão certos. Vai haver um dia que vai ter uma invasão extraterrestre na Terra. Sabia disso? Quando Jesus voltar, vai ser uma invasão extraterrestre, queridos. Porque o que é um conceito de extraterrestre? É algo que é fora da Terra. Quando Jesus voltar, vai ser uma invasão extraterrestre. Jesus, anjos e os santos. Então tem um mundo que é fora dessa realidade que a gente está, mas não é um mundo que a gente imagina, tipo uma fumaça. É um mundo real, mais real do que esse nosso mundo. E esse mundo, aonde Jesus está lá, com um tipo de corpo que pode ser tocado, que come peixe, esse mundo é chamado de o reino dos céus. Vocês estão aqui? Aí você vai falando, meu Deus, o Márcio pirou, falou que vai ter invasão extraterrestre. Falei mesmo, vai ter. Então, o que é reino? Para a gente entender, se nós tivéssemos nascido numa monarquia, a gente ia entender melhor. Mas vamos lá, aulinha de história. O que é um reino? Primeiro, um reino tem um rei. Então, um reino precisa de um rei. Tudo bem?
Segundo, todo reino precisa de um território. Terceiro, todo reino precisa de um rei, um território, mas precisa de cidadãos. Então aqui, então todo reino precisa de um rei, um território, cidadãos. Mas todo reino tem uma cultura. Todo reino tem uma cultura. O azul está melhor. O pretinho já... E todo reino tem uma língua. Então isso é o básico de um reino. Todo reino tem um rei. Todo reino tem um território. Todo reino tem cidadãos. Todo reino tem uma cultura. Todo reino tem uma língua. Agora uma coisa principal. Todo reino tem uma lei. Não existe um reino sem lei. Isso aqui define um reino. Um rei, um território, um cidadão, uma cultura, uma língua e uma lei. Então vamos lá. Quem é o rei do reino dos céus? Jesus. Qual é o território dele? Toda a criação é reino, é o território do rei. Toda a criação. A terra é só um grão de areia desse reino. Deixa eu ver se eu marquei aqui um salmo para a gente ler um trechinho. Salmo 145, versos 10 a 13. Salmo 145, versos 10 a 13. Diz assim: todas as tuas obras, ó Senhor, te rendem graça, e teus fiéis te bendirão. Eles proclamarão a glória do teu reino e pregarão sobre o teu poder, a fim de que todos saibam dos teus feitos maravilhosos e do glorioso esplendor do teu reino. Porquanto o teu reino é reino eterno e o teu domínio perdura de geração em geração. Irmãos, o território do nosso rei é eterno e ele vai, a extensão dele é de eternidade a eternidade. E tudo que está de eternidade a eternidade está dentro desse reino dele. Até o inferno está dentro do reino dele. Não tem nada, até o diabo está dentro do reino de Deus. E agora, Tabata? Mas vamos lá. Calma, respira, que a gente vai entendendo por partes. Primeiro você precisa entender o conceito de reino. Tem um rei, tem um território e tem cidadãos. Aqui eu preciso já adiantar um tiquinho, mas que depois nós vamos trabalhar melhor. O que foi necessário acontecer para você ser brasileiro?
Para você ser brasileiro, foi necessário você nascer no Brasil. Sim? Se você é um estrangeiro e vem para o Brasil para se tornar brasileiro, você precisa ganhar a cidadania para se tornar brasileiro. Então vamos lá. O fato de você ter nascido no Brasil te faz um cidadão brasileiro. Tudo bem? Você concorda então que você está debaixo da lei que rege o Brasil? Você está debaixo dos direitos que regem o Brasil e dos deveres? Se você vai para outra nação, o que acontece? Se você vai para outra nação, ainda que você seja brasileiro, você precisa se submeter às leis daquele país. Tranquilo? Vocês estão aqui? Então vamos supor, quando você for para Israel, você vai ter que se submeter às leis de Israel. E não adianta, eu sou brasileiro. Fia, aqui tem uma lei. Um exemplo assim, esdrúxulo, mas se você for para a Indonésia, aqui nego fuma maconha em qualquer lugar. Na Indonésia, se você traficar droga é pena de morte. Teve um brasileiro que foi morto há uns anos atrás, porque ele foi traficar. Chegou lá, foi preso e lá, tráfico de droga é condenação à morte. Mas sou brasileiro. Querido, você está na Indonésia. Aqui as leis do Brasil não regem. Lá você fuma maconha ao ar livre, é problema seu. Aqui não. Um outro menos dramático. Em Singapura, se você chupar um chiclete, cuspir o chiclete no chão, você vai pagar pelo menos uns R$1.000 de multa. O negócio é tão sério com chiclete lá, que as barraquinhas não vendem chiclete. Você sabia disso? Não adianta você ir lá na barraquinha, estou com vontade de chupar um chiclete. Você não vai achar. Para já evitar de você pecar. Só que aqui no Brasil, aqui nessa igreja, graças a Deus, não tem. Mas em outras igrejas, você vai, quando você passa a mão debaixo do banco da igreja, você acha chiclete, né? Que chiclete duro de 1.500, né? Eu sei, graças a Deus aqui não tem isso. Mas em outras igrejas tem. Em Singapura você não vai achar isso porque tem multa. Só que não adianta você chegar em Singapura falando, eu sou brasileiro, lá no Brasil eu grudo chiclete debaixo da cadeira. Vai ter multa do mesmo jeito. Então, se você está no seu país de origem, você está debaixo das leis. Mas mesmo que você mude de país, você vai estar debaixo da lei do país. Por quê? Porque todo território, toda nação, todo reino tem os seus cidadãos, mas também tem uma lei. É interessante que os países, as nações da terra têm lei e o povo acha que no reino de Deus não tem que ter lei. Não é uma incoerência? Mas tem. No céu tem lei. Ninguém faz o que quer lá não, gente. Não está bagunçado o negócio. Não é os anjos não acordam e falam, hoje Miguel chega para Jesus e fala, Jesus, hoje eu não vou sair, não vou fazer nada. Gabriel chega e fala, Senhor, hoje não tem correio, tem mensagem, ninguém vai fazer nada, hoje nós queremos descansar. Não, irmãos, tem lei. Então vamos lá. Todo reino tem um rei, diga assim, rei. Pergunta para o seu irmão aí, qual é o rei dele? Repita assim, todo reino tem um território. Todo reino tem cidadãos. Todo reino tem uma cultura. O que é uma cultura? É um jeito de ser. O brasileiro tem um jeito de ser. Você vai para a Europa, os europeus têm outro jeito de ser. Irmãos, quando eu fui para Portugal,
Foi muito interessante que eu passei pela Itália, e os italianos têm um jeito de ser, mas quando eu cheguei no Brasil, deu aquele ar assim, ufa, cheguei na minha casa. E você percebe a diferença. O dia que quem já viajou sabe disso, foi para outra nação, sabe do que eu estou falando, e o dia que você viajar, você vai ver isso. É diferente. O povo brasileiro é peculiar, assim como as outras nações também são. Eu me lembro que a gente estava em Israel e fomos almoçar num restaurante que era de árabes. E daqui a pouco os garçons começaram a gritar, um com o outro. E aí eu escutei uns barulhos de prato voando, Simone. Eu falei, eita, quebra-pau. Aí o guia chegou para a gente e falou assim, ó, fica tranquilo, eles não estão brigando não, é o jeito deles. Eu falei, se isso é o jeito dos caras, eu falei, se pôr um brasileiro aqui para trabalhar, ele vai para cima. Mas o jeito deles são calorosos, assim, eles vão falar de coisas que para a gente é quebra-pau, para eles não, só está falando assim, ei, faz o negócio direito, mas eles jogam prato. Pelo menos os árabes que eu tive contato na área de vendas, pensa nos caras espertos. Eles só não são mais espertos do que brasileiro. Chegou um cara de uma lojinha, um árabe, chamou um do nosso grupo e falou assim, ó aqui, ó, diamante, anel, diamante. E tipo cobrou assim uns $2.000. Aí um rapaz que estava no meu grupo pegou o anel, olhou, falou, diamante. Olhou para a cara dele e falou, que diamante nada. Isso aqui é a pedra mais chulezenta que tem. Para não ficar feio, eu vou te dar $10. Deu $10, socou o anel no bolso. Aí o árabe olhou e falou assim, brasileiro todo esperto, não dá para enganar brasileiro, não. E saiu para lá. Por que eu estou dizendo isso? Cada nação tem a sua peculiaridade, tem a sua cultura, tem o seu jeito de ser. Lá também em Israel, a gente começou a ver um burburinho assim, lá no fundo, daqui a pouco eram 100 africanos. Mas pensa nos caras pulando, dançando. Aí já começou a brotar brasileiro de tudo quanto é jeito, de lugar, Luiz. Porque pensa num povo que gosta de bagunça, é brasileiro. Aí daqui a pouco já está aquela multidão de africano com brasileiro, e canta, e dança, e aquele negócio todo. Eu falei... Então assim, todo reino tem um rei, tem um território, tem cidadãos, mas tem uma cultura. Se você vai para outro país, fica nítido certas culturas. E até mesmo no Brasil, você olha de repente, vê um judeu lá com os peotes, você vai olhar e falar, é judeu, é algo peculiar deles. Você vai olhar aquelas mulheres com aqueles turbantes, aquelas rouponas coloridas, né? Aquelas pessoas tão azul, tão pretas. Você vai olhar e vai falar, são africanos, né? Mas também, todo reino tem uma língua. Você vai para outro país, você vê alguém falando português, você olha e fala, ufa, brasileiro. Se chegar alguém aqui falando inglês, você vai olhar e vai falar, ou ele é um americano, ou ele é um inglês. Se ele estiver falando francês, ou estiver falando uma língua que você não compreende, você vai olhar e vai falar, isso aí tem uma nação. Ele não é brasileiro. Então, todo reino também é caracterizado por uma língua. Agora vamos para o reino do país da Crentolândia. No reino de Deus, nós temos um rei. Quem é o rei? Nós temos um território, que é o reino dos céus. Quem são os cidadãos?
Você lembra que Jesus chegou e se reuniu com Nicodemos e disse para Nicodemos assim: você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Então, para ser um cidadão do reino dos céus, você precisa nascer de novo. Para ganhar a cidadania. Todo evangélico é cidadão do reino? Não. Todo membro de igreja é cidadão do reino? O fato de você ser batista, assembleano, libertador, presbiteriano, da bola de neve, da bola de açúcar, da cúspide de Jesus. O fato de você pertencer a uma denominação não garante que você é um cidadão do reino. E agora? Para ser um cidadão do reino dos céus, você precisa nascer de novo. Então está cheio de gente dentro das igrejas que não são cidadãos do reino. Eles são membros de uma igreja. Jesus foi claro, falou: Nicodemos, você nasceu da água, você nasceu de uma forma natural, mas para ser cidadão do reino, para fazer parte do reino de Deus, no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Porque é o novo nascimento que te dá o direito de cidadania. Então, assim como se você escreve lá, nacionalidade, na carne, brasileiro, no reino do Espírito, se nós nascemos de novo, nós podemos escrever nacionalidade, cidadão do céu, reino dos céus. Pergunta para o seu irmão assim: você já nasceu de novo? Calma, é só o primeiro dia. Cultura. Irmãos, o reino dos céus tem uma cultura, um jeito de ser, um modo de vida. É por isso que um dos sinais que eu nasci de novo e agora eu faço parte do reino de Deus é que a minha vida, o meu estilo de vida está sendo afetado. O mundo deveria olhar para nós e falar: cara, vocês não são deste mundo, porque vocês andam diferente. Uma das características de um cidadão do reino, ele perdoa, ele ama os inimigos, ele é um pacificador, ele tem fome de justiça. Aleluia! Agora, o que é uma cultura? Você faz naturalmente, você não precisa se esforçar. Nós não precisamos se esforçar para ser brasileiro, é natural. Porque já faz parte do nosso DNA, do nosso sangue, faz parte do nosso dia a dia. Assim também nós não deveríamos nos esforçar para manifestar a nossa cultura celestial. Perdoar deveria ser a coisa mais fácil para a gente. Amar os inimigos, então, a gente devia caçar inimigo para amar.
é que, na verdade, irmãos, o que acontece em nós? Há uma guerra de duas cidadanias. Quando a gente nasce de novo, agora a gente é cidadão do reino, mas a gente ainda fica com um pezinho nos reinos deste mundo. Então a guerra que eu e você enfrentamos com o pecado é uma guerra de cidadania. Sua carne querendo ainda ser um cidadão do mundo, e o seu espírito, o Espírito de Deus que agora habita em você, te puxando para ser um cidadão do céu. Vocês ainda estão aqui? Está dando vontade de correr, não está não? Agora, todo reino tem um linguajar. Tem uma língua. E aqui eu vou dividir em duas coisas. Tem uma língua como? Um sentido que essa cultura vai gerar em nós um linguajar diferente. E eu não estou falando do crentez. Sai por aí falando glória a Deus, aleluia. Não, você carrega na sua boca uma linguagem da cultura que você carrega. Você já viu, o Brasil é muito interessante, que o Brasil é um país imenso. E é um país imenso que fala português. Só que quando você vai de estados em estados, você tem os sotaques e você tem coisas regionais, que você olha e fala assim, aquele ali é nordestino, aquele ali é do sul. A linguagem dele reflete quem ele é. A nossa maneira de falar, aquilo que sai da nossa boca, deveria revelar de que reino nós somos. Ou seja, nós deveríamos ser aquelas pessoas que saem na rua falando, que droga, nada dá certo na minha vida, que se exploda, queria que fulano morresse. Isso revela que nós somos do reino dos céus? Agora, se a gente chega, tem uma briga, a gente pacifica. Se a gente sempre tem uma palavra de incentivo, uma palavra de sabedoria, alguém olha e fala assim, cara, eu gosto de estar com fulano, porque quando fulano abre a boca, me dá uma paz. Cara, quando eu estou com uma dúvida, eu vou falar com fulano, puxa, como fulano é sábio. Você já se deparou com situações assim? De você sempre ter a palavra de Deus para pronunciar, uma palavra do céu, porque isso mostra de que reino você é. Mostra a sua cidadania. Só que tem um outro aspecto da língua. Nós somos pentecostal. E muitas vezes, nós não vamos aqui generalizar, mas quando o Espírito Santo desce numa pessoa, com poder, o que a pessoa faz? No geral, fala em outra língua. Uma língua que pode ser terrena, mas que na maioria não é. O que é essa língua estranha que alguns de vocês falam? É uma língua do reino que você pertence. Um dia eu estava no mercado e eu me empolguei, Luiz. E aí daqui a pouco, meu Deus, se alguém ouve. Se alguém ouvir, chegar e ficar me olhando e falar, eu não sou daqui. Eu estou falando a língua da minha pátria. Eu lembro que a gente estava lá em Israel e a gente subiu aonde tem aquele domo da rocha, aquele templo muçulmano com a cúpula dourada, e o soldado, o líder lá da polícia muçulmana, chegou e falou assim, aqui vocês não oram, aqui vocês não podem andar em grupinhos de 2 ou 3, se a gente perceber qualquer manifestação religiosa, vocês vão ser presos. Aí, virou as costas e foi embora. Falei, eu vou falar em línguas aqui. Estou num outro país, posso gritar em línguas, ninguém vai falar que é uma manifestação religiosa. Se o cara perguntar, eu vou falar, eu não sou daqui. Eu não sou nem israelense, não sou jordaniano.
De nacionalidade terrestre eu sou brasileiro e celestial eu sou do céu. E aí o Léo chegou, isso eu pensei, aí o apóstolo Léo chegou, falou, gente, o negócio é o seguinte, vocês ouviram, então não fiquem de grupinhos de 2 ou 3, vamos evitar, mas saiam por aqui, saiam orando em línguas, tranquilo, à vontade, porque aqui nós estamos em outra nação, que eles vão olhar e vão falar, isso é estrangeiro. E aí sai o povo, e é uma verdade. Então todo reino tem uma língua. As línguas são um sinal de que existe um reino que não é desse mundo. A próxima vez que você falar em línguas, tenha isso no seu coração, que você está falando a língua do seu país de origem agora. Obrigado pela empolgação. Quando eu entendi isso, eu fiquei muito empolgado. E eu comecei a falar mais em línguas. Porque às vezes a gente precisa de uma resposta do nosso país, que tem todas as chaves para o que a gente precisa aqui. Imagine que se você está em outra nação e você está num perrengue lá, e você fala lá com um árabe, um inglês, e eles não falam português, e você fica assim, meu Deus, e agora alguém me ajuda? Aí aparece um brasileiro. E você, oh meu Deus, eu estava aqui orando por um brasileiro, cara, você me entende, o que eu faço? Aí o cara, não, ó, faz assim, faz assado. Então é a mesma coisa. Quando você estiver no perrengue, ore em línguas, porque Deus entende, os anjos também entendem. Na terra pode não ser entendido, mas no céu é. Márcio, mas eu não oro em línguas, meu Deus, e agora? Pede! É um direito seu, como cidadão desse reino. É só pedir, falar, Deus, eu quero falar na língua do meu país de origem. Eu já falo português, falo 300.000 línguas, mas eu quero falar agora a língua do meu país de origem. Tudo bem? E aqui nós falamos que há uma lei. Todo reino tem uma lei. A lei mostra o quê? Os seus direitos e os seus deveres. Então aqui, quando a gente pisou lá no monte, onde tem a cúpula dourada, o domo da rocha, lá é uma parte árabe. Então veio um policial, chefe da segurança muçulmana, e disse, aqui, mulher não pode usar calça, mulher não usa blusa decotada. E tinha uma irmã junto com a gente, estava de calça, o líder lá falou assim, ó, ela não pode andar aqui, ou ela vai embora, ou vocês dão um jeito na roupa dela. Aí pegaram um véu, amarraram lá, aí ele olhou, não, assim pode. Mas as mulheres tudo de gola. Ah, mas eu não concordo. Problema. Você não concorda? Você volta para trás. É simples. Porque existe uma lei. E assim também é no reino dos céus, irmãos. Ah, não concordo. Problema. A lei está aí. É por isso que nos reinos naturais a gente precisa tomar cuidado com quem a gente põe para ditar as leis. Porque uma vez que a lei é estabelecida, já era. A Melissa falou que hoje um menino lá na escola dela foi para a diretoria porque estava fumando maconha no banheiro. Só que o cara estava enrolando o cigarrinho de maconha dentro da sala de aula. E ele foi e fumou maconha no banheiro e foram para a diretoria. Eu falei, Melissa, está tramitando lá no STF liberar o uso de maconha em pequenas proporções. Aí não é crime mais. Se isso é liberado, o que vai acontecer? O cara vai fumar maconha dentro da sala de aula e ninguém vai poder falar nada. Você vai entrar no ônibus, o cara vai acender um cigarro de maconha como às vezes acende um cigarro. A não ser que alguém ponha uma outra lei que diga, dentro da sala de aula, dentro do ônibus, não vai poder fumar cigarro de maconha também.
Então tudo é uma questão de lei. Então olha para o irmão que está aí do seu lado e diga assim: você tem uma lei, que é a lei do céu. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o que é um reino? O reino é um território que tem um rei. Aqui eu preciso citar: o reino não é presidencialismo, não é parlamentarismo, não é democracia. O problema nosso, por que é difícil a gente viver a igreja como um reino? Porque na nossa cabeça, quando fala de reino, a gente acha que é democracia. O que é uma democracia? O presidente, irmãos, guardadas as devidas proporções, o presidente não manda nada. Na final, quem manda é o parlamento, aqui no Brasil é o STF, né? O presidente não tem muita voz, não. A gente acha que, de certa forma, é o presidente. Não. São senadores, Câmara dos Deputados, o STF, é esse pessoal que tem quem o povo votou. Então, numa democracia, o povo põe lá representantes que deveriam representá-los como autoridade da nação. Em um reino não é assim. Num reino, quem manda é o rei. Então vamos supor, o Lula entra aqui e chega, deixa eu usar alguém aqui, chega para o Lucas e fala assim: Lucas, vou te dar um terreno de 5.000 metros quadrados. E aí já pega o terreno, já fala: ó, está aqui a escritura. No outro dia, está nós passando na Globo. Não, na Globo não, que a Globo puxa a sardinha para o Lula, não vai ser. Qualquer outro presidente Lula vai na Igreja Apostólica Libertador de Israel, dá um terreno para o membro lá, e o pastor aceita, e vira um negócio. A oposição vai ver aquilo como tem alguma maracutaia. Porque no presidencialismo, no parlamentarismo, um presidente ou um primeiro-ministro não tem autoridade para dar nada para ninguém. Mas num reino, se um rei, vamos supor que o Brasil fosse um reino, e o rei do Brasil viesse aqui, ele olhasse e falasse: Lucas, vou te dar 10.000 metros quadrados de terra. Acabou. Ninguém... O cara pode falar: eu não concordo. O rei olhar e falar: problema. É meu. Por quê? Vai anotando essas coisas. Em um reino, o rei é dono de tudo. Se o Brasil fosse um reino, ainda que você comprou a sua casa, você não era dono dela. Ainda que você pagou pelo seu carro, não era seu. Em um reino, tudo é do rei. E como tudo é dele, ele dá para quem ele quiser. É por isso que você vê situações na Bíblia do rei da época dando coisas, concedendo favor. Então, qual é a chave, Maria, no reino? É encontrar favor diante do rei. Por quê? Porque aquilo que sai da boca do rei se torna lei.
No presidencialismo, no parlamentarismo, é o Congresso que dita as leis. Num reino, o que o rei diz se torna lei. Então, se o rei diz assim: hoje eu quero que vocês enriqueçam a Simone. Até acordou. Presta atenção aqui. Se o rei diz assim: hoje eu quero que a Simone seja enriquecida, os servos vão ter que sair e executar a palavra do rei. E só volta quando a Simone estiver enriquecida. Eu espero que vocês estejam captando o que você está inserido. Porque quando a gente compreende o que é o reino de Deus, quando a gente entende a dinâmica de um reino, queridos, a nossa vida tinha que ser diferente. Vamos trazer agora. Se agora o Rei dos Reis determinar que você tem que ser enriquecido, não tem diabo, não tem capeta. A palavra que sai da boca dele é uma ordem, é um decreto, precisa ser executado. Os anjos vão sair para executar a voz do rei. Ele vai falar com pessoas que vão chegar para você e falar: ó, Deus mandou te dar esse relógio de 1 milhão, Deus mandou te dar um terreno, Deus mandou te dar uma casa, Deus mandou. Por que que o Deus mandou? Irmãos, aqui que a gente precisa entender, Deus não está tomando nada de ninguém. O presidente pode ter tomado o terreno de alguém e te dar numa maracutaia, mas o rei pode pegar algo de alguém e te dar, por quê? Porque esse alguém não tem nada, é tudo do rei. É por isso que às vezes o rei te pede para você dar coisas que não são suas para alguém. Você está com 100 real, aí Deus fala assim: dá esse 100 real para o fulano. Aí você fica assim: ai, Deus pediu o meu 100 real. Não, ele não pediu o seu 100 real, ele pegou os 100 reais que é dele, que estava na sua mão, para você administrar, e ele está te usando para dar para o outro. Porque, agora irmãos, por que a gente não consegue entender isso? Porque na nossa cabeça está esse sistema de governo, a gente pensa assim: ah, mas está pegando do que é meu. Não, ele não está pegando do que é seu, porque você não tem nada. Não, eu tenho sim, é meu. Então você não está no reino. Porque se você entrou debaixo do reino do rei, você não tem nada. Você não tem carro, você não tem casa, você não tem dinheiro, você não tem roupa, você não tem comida. Nem a sua vida é sua. Porque se o rei chegar e falar: dê o tempo dele na terra, traz. O anjo sai e tem que te buscar, filho. Boa. Jesus. Então, o que eu creio que nesses dias Deus está fazendo, e o João falou? É tempos de decretos serem estabelecidos e decretos serem anulados. O diabo pode falar: vou acabar com tudo. Deus chega e fala assim: capeta, você não vai acabar com nada. Acabou. Se Deus chegar lá do céu e falar assim: vou mudar a sorte de fulano e beltrano, irmãos, o que sai da boca do rei já era. É decreto. É declarado. Não tem essa de nego falando: não, eu não concordo, eu não aceito. Problema. Palavra do rei é uma ordem e acabou. Agora o rei pode te favorecer, porque você está sendo um cidadão obediente,
Mas o rei também pode te favorecer, porque simplesmente ele é um rei misericordioso, cheio de graça, e que ama fazer coisas por nós, principalmente quando a gente não está merecendo. É por isso que ele é um rei. Se você encontrou favor, você pode estar torto no cabo. O favor dele é para te constranger. Aleluia. Vamos ler mais um texto? Vamos ler Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia! Só que tem uma versão que diz assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Qual é a diferença de um império e de um reino? Você já fez essa pergunta? Um império é conquistado à força. O diabo foi lá, catou você na marra e te fez um escravo dele. Pum. O que é um reino? Ele veio como rei, falou assim: vou morrer por você, Tainã. E aquilo constrangeu a Tainã de uma tal maneira que o rei conquistou o coração. Não foi por imposição, não foi por violência, foi por amor. E aí a Tainã olhou e falou: rei, você está indo para onde? Eu estou indo para o meu reino. Ela falou: vou junto. Agora a Tainã já não está mais debaixo do império das trevas, que é tudo na opressão. Ela está debaixo do reino do Filho, que diz que é o Filho amado. O reino do amor. Aleluia. Agora ela está debaixo de outro domínio. Ela está debaixo de outro senhorio. Ela está debaixo de outras leis. Ela está debaixo de outra cultura. Irmão, sabe o que é interessante? Num reino, se o rei cismar com alguém que ele quer abençoar essa pessoa, acabou. Aí você entende quando o rei está lá e não dorme, e cisma de ler a Bíblia, e aí vai ler a história lá de Mordecai. E aí lê e fala assim: cara, mas fizeram alguma coisa para esse cara aqui? Não, não fizeram. Não, tem que fazer alguma coisa. Opa! Vai lá, chamaram o Ramã. Ó, o que se faria? Não, ia pegar o cavalo do rei, ia fazer isso aqui. Então, você vai lá agora e vai pegar Mordecai, vai passear ele com a cidade. Irmãos, o cara era inimigo. Se o rei hoje cismar de dar uma palavra para te favorecer, o diabo vai ter que pôr você no melhor cavalo do rei e ainda passear com você na cidade pública. Por quê? Porque até o diabo está debaixo do domínio de Deus. Por quê? Porque o território é onde o rei domina. E o rei domina sobre tudo e sobre todos. O nosso rei é assim.
Ele é Senhor de tudo. Não tem nada que não esteja debaixo do senhorio dele. Até o diabo. A gente acha que o diabo está aí fazendo o que ele quer. Como alguém já disse. Eu quero indicar um livro para você. A Serpente do Paraíso. Um livro antigo. De um homem chamado Irving Lutzer. Eu acho que ele já faleceu. A Serpente do Paraíso. Você gosta de leitura, lê esse livro. É um livro que ele fala muito acerca de Satanás. E uma das expressões que ele usa lá, que eu nunca esqueci, é que Satanás é um cachorro cujas correntes estão na mão de Deus. Então o diabo só vai até onde Deus deixa. É por isso que quando o diabo se apresentou diante de Deus, naquela treta lá com Jó, Deus falou, você pode fazer tudo isso, menos isso. E o diabo não pôde fazer. E também, quando o negócio virou, Jó recebeu tudo em dobro. Porque aí ele caiu debaixo do favor do rei. Você entende, irmãos, que quando a gente entende essa dinâmica, a gente entende vários princípios do mundo espiritual? Outro detalhe aqui que vale salientar. Você já ouviu falar de embaixadas? Então, no Brasil, tem a embaixada de vários países. O irmão Ronilton não está aqui, mas ele foi fazer um serviço uma vez dentro da embaixada. Alguém daqui já foi numa embaixada? O irmão Ronilton foi trabalhar dentro da embaixada da Finlândia aqui no Brasil. Primeira coisa, o embaixador e a embaixatriz estavam falando finlandês. Pergunta se ele entendeu alguma coisa. Bulhufo. Só que o irmão Ronilton me falou uma coisa, justo quando Deus estava ministrando comigo esse negócio do reino. Uma pessoa chegou para ele e falou assim, aqui dentro você não está no Brasil, você está na Finlândia. Por quê? Porque as embaixadas são pequenos territórios da nação que ela representa em outro país. Então vamos supor, se um finlandês comete um crime no Brasil, mas se ele conseguir correr e entrar dentro da embaixada finlandesa, as leis brasileiras não alcançam ele lá dentro. Ele entrou debaixo da lei da Finlândia. Aí eu até brinquei com o irmão Ronilton. Irmão Ronilton, foi trabalhar na Finlândia, hein? Falei, voltou na Finlândia? Falei, eita, irmão Ronilton, tá chique, hein? Quanto tempo durou a viagem para a Finlândia? E ele dando risada, porque é uma verdade. Mistério agora. Você sabia que quando a gente se reúne como igreja, nós estamos formando uma embaixada do céu na terra? Forte, não é? Sabia que nesse exato momento aqui, eu até arrepiei, velho. Nesse exato momento aqui, isso aqui é uma embaixada do céu na terra. Nesse exato momento aqui, a lei do Brasil está lá fora, mas aqui dentro o que rege é a lei celestial. Aleluia. É por isso que de vez em quando o céu se manifesta na terra. Agora pensa se a gente tivesse esse entendimento quando a gente se reúne. É por isso que de vez em quando você sente que a atmosfera está diferente. Por que está diferente? É embaixada, querido. Lá dentro da embaixada da Finlândia, falo finlandês, comida finlandesa,
As leis finlandesas estão lá dentro. Eu ouvi uma pastora que ela trabalhou durante anos na Embaixada de Israel, aqui no Brasil, propriamente lá no Rio de Janeiro. E um dia o embaixador chegou para ela e falou assim, quantas vezes você já foi para Israel? Ela falou assim, eu nunca fui para Israel. Ele falou assim, você está vindo para Israel todos os dias. Aí ela, oxe, não. Ele falou assim, quando você entra dentro da embaixada, você está em Israel. Você saiu do Brasil. Aqui são as leis de Israel que regem, aqui é a comida de Israel, aqui é tudo Israel. Quantas vezes você foi no céu? Todas as vezes que você se reuniu como igreja. O que o pecador tinha que sentir? Entrou na reunião da igreja. Velho, que território é esse? Que lugar é esse? Bem-vindo à embaixada celestial. Aqui é um pedaço do céu na terra. Aqui a comida é do céu, aqui a língua é do céu. Aqui você saiu debaixo da lei do diabo para estar debaixo da lei do Senhor. E eu tenho uma boa notícia, você quer se tornar cidadão do reino? É só nascer de novo. Que isso aqui você vai viver todos os dias. Quando você, lá, a sua casa pode ser uma embaixada do reino. Nego pisar lá e falar, opa, que negócio. Arrepiei, você fala, é porque você está num outro ambiente. Que ambiente que eu estou? Você está no céu. Embora você esteja na terra. Como assim? É, porque a minha casa é uma embaixada celestial. Véi, se a igreja entendesse isso, hein, Luiz? O capeta ia estar encapetado. Ninguém invade. Tenta invadir uma embaixada. Se nós pegar eu, o Lucas, o Igor, e explodir uma bomba lá na embaixada da Finlândia, vamos usar em Finlândia, vira uma guerra de nação. A Finlândia vai atacar o país, só porque atacou a embaixada. É uma declaração de guerra. Você está pegando? Se a minha casa, se a igreja for uma embaixada do reino de Deus na terra, o Satanás atacar é declaração de guerra. É declaração de guerra. O céu tem que vir. E outra, você vai lá na embaixada. Eu tive uma experiência. Eu fui na Bíblica da Paz, não lembro se foi antes da pandemia. Ia ter um café de pastores, ia vir o cônsul de Israel, que estava assumindo aqui no Brasil. E aí o pastor Edson Rebustini, que era o pastor presidente, chamou os presidentes de conselhos. E eu recebi o convite e eu fui. Cheguei lá na sala, aí tinha uma sala à parte, que a gente ia tomar café antes. Estava eu e mais uns 10, 15 pastores, que eram presidentes de conselho. Estamos lá tomando café, aquele negócio todo, daqui a pouco entra um cara na sala e falou assim, olha, eu sou chefe de segurança do cônsul de Israel, ele está aqui e ele vai entrar. Aí o pastor Edson falou, né, na hora que ele entrar, vamos ficar de pé, vamos recepcioná-lo.
E aí a gente está olhando para a porta, esperando o cara entrar. Antes que ele entrasse, entrou 2 seguranças. De terno. Dava para ver que os caras estavam maquinados. Entraram olhando na cara de cada um. Dando uma olhada no ambiente. E aí deram um toque. Aí entrou o cônsul. Cumprimentou todo mundo. E aí o pastor Edson falou, vamos lá para o templo, vai começar. Aí saímos da sala, do lado de fora tinha mais uns 15 segurança. O cônsul indo, a gente indo e o segurança ao redor, na frente, no meio e atrás. Quando entrou no templo, o cônsul sentou aqui e o negócio ficou cheio de segurança. E os caras olhando assim, ó. Se você levantasse, o cara já ficava de olho em você, não sabe o que você está fazendo. Quando o cônsul foi chamado, subiu lá, uns 5 seguranças, assim, ó, igual eu estou aqui. Então imagine o cônsul falando lá, você não sabia se olhava para o segurança, te olhando, ou se olhava para o cônsul. E o cônsul falando e o segurança assim. E eu percebi o quê? Qualquer movimento que alguém fizesse, eles já... O cônsul falou, oramos pelo cônsul, tá? Na hora de ir embora, tinha uma portinha, igual tem ali. Um segurança foi e abriu. 4 seguranças. Ficou 2 na frente, 2 atrás, o cônsul no meio. Ele indo, saiu. Eu saí numa porta assim para ver o que estava acontecendo. Tinha um carro blindado lá. O cônsul entrou e uns 3, 4 carros. Um saiu na frente e uns outros 2, 3 carros saíram atrás, com os caras tudo maquinado. Por quê? Se acontece um atentado num cara daquele, irmãos, ia dar briga. E se eu falar para você, está na Bíblia, depois procura, que Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você aí todo... Ai, será que Deus me ama? Deus fala, velho, você nasceu no meu reino e eu ainda te fiz embaixador aí na terra. Aonde você chega, aonde você pisa, o céu está com você. É por isso que tem lugar que você chega, os demônios ficam oriçados. E eu vou te dar um detalhe que às vezes você não presta atenção. Tem lugar que os demônios estão doidos para te dar uma voadora. Mas ele sabe, se eu der uma voadora, eu vou arrumar guerra. É melhor deixar ele quieto. Porque se eu fazer um atentado contra ele, eu estou chamando o céu para treta. Você não é pouca coisa, não. É muita coisa, só que é bom demais para ser verdade. Se eu e você éramos uns Zé Perequetés que tirava ranho do nariz com a unha. 2 Coríntios 5:20. Fomos salvos pela misericórdia. Aí, põe aí 2 Coríntios 5:20, nós vamos encerrar com isso. De sorte que somos o quê? Da parte de Cristo. Não, olha para o seu irmão com cara de embaixador. Não, faz para ele cara de embaixador. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós temos uma mensagem como embaixadores. Chamar o povo para entrar nesse reino. Se reconciliar com o rei. Agora, se a gente entendesse isso, Eusa,
que a gente é embaixador, que você carrega uma nação atrás de você. Se entrar o embaixador de qualquer nação aqui, é um homem trazendo a nação. Ele é representante. Não é o homem, é o representante. Aquele cônsul de Israel era Israel ali. O embaixador da Finlândia é a Finlândia aqui. Ele carrega um país. A Bíblia diz que nós somos embaixadores desse reino celestial aqui. Você carrega esse reino. Quando você chega, não é você chegando, é o reino chegando. É o rei que você representa. Qualquer atentado contra você é atentado contra o rei. Agora, se o embaixador de qualquer nação dissesse que ia vir aqui, a gente ia, do nosso jeitinho, tentar criar uma atmosfera para o cara estar seguro, porque a gente tem esse entendimento. Você acha que o rei dos reis não tem uma comitiva guardando você? Você acha que o inimigo não sabe, falando assim, cara, se eu mexer com esse cara, eu vou arrumar treta. Irmãos, o diabo pensa 2 vezes antes de atacar a gente. Ele sabe que qualquer briga que ele arrumar com você, ele está arrumando guerra com o céu. É que a gente não sabe o que a gente carrega. Mas o diabo sabe. Eu já contei aqui uma vez, eu estava passando na rua, um mendigo levantou e ficou assim, eu fui passando, eu falei, o que ele está fazendo, velho? Aí eu cheguei lá na frente, caiu minha ficha, eu falei, opa! Eu sou autoridade do céu e o diabo tem que bater continência mesmo, reconhecer. Agora lembrando, nós somos tudo isso em Cristo. Aleluia. Só foi 2 folhas, ainda tem mais umas 15. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. A gente precisa entender, irmãos, é muito mais do que ser crente evangélico e pertencer a uma igreja. Nós pertencemos a um reino que tem um rei. E nós somos chamados a ser embaixadores deste reino. E quando a gente se reúne como igreja, é uma embaixada do céu na terra. É um negócio poderoso. Não, é poderoso. Os capeta está lá fora doido, mas ele não pode entrar, a não ser que a autoridade maior fala, não, entra lá, vai. Você quer entrar, entra, mas você vai se queimar, porque tem fogo lá. Eu creio que nessa hora aqui, nesse momento, tem anjo dando cambalhota. Dando voadora, Camila. Tem anjo aqui falando, meu Deus, eles estão conseguindo entender, pelo menos um pouco. 75 anos para entender. Meu Deus! Tem anjo falando em línguas. Estão entendendo? É difícil entender. Porque é grande demais. É grande demais. O que está à disposição nossa, irmãos, é grande demais. Vamos tomar a ceia? Não, mas eu não posso dar muito não, senão vai dar congestão. Tem que buga. Aí chega uma hora que a mente, pá! Mas imagina a gente se reunir nessa consciência. Imagina você levantar de manhã cedo e falar assim, eu estou indo como um embaixador. Aleluia! Yom Teruah é a festa
que fala do acordar profético. Esse ano a gente está acordando para a realidade do reino. Para acordar para a realidade de quem nós somos em Cristo. Você não é só membro do Libertador de Israel, você não é evangélico. Você não tem uma religião. Você tem uma cidadania. É diferente. Ter uma religião, qualquer um tem. Jesus não chamou a gente para ter uma religião, Ele nos chamou para sermos cidadãos do reino. Quando você nasceu de novo, quando você aceitou a Jesus, você estava dizendo assim: Jesus, eu te aceito como meu Salvador, mas também como meu Senhor, o meu Rei, o meu dono. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, agora é teu. Eu estou debaixo desse reino. E aí, Ele te deu uma cidadania. Ele te deu a lei dele. Ele te deu direitos e deveres. E todos os dias, Ele pode te dar um favor. Todos os dias. E a única coisa que Ele te pede para mim e para você é: vão e sejam meus embaixadores. Leve o meu reino aonde vocês forem. E convidem outras pessoas a entrar nesse reino. O que é buscar o reino? É buscar esse entendimento que nessa noite você está tendo. Buscar esse entendimento do que é o reino de Deus. Esse cálice, esse pão que você está aí, é um sinal de uma aliança. De que você não é só um crente evangélico. Você é um cidadão do reino. E você serve a um rei que deu a vida para você fazer parte do reino dele. Ele poderia ter imposto a vontade dele e fazer você servi-lo, mas ele não fez isso. Ele escolheu conquistar o seu coração. Esse rei passou, morreu na cruz, e um dia te chamou, falou: vem ver o que eu fiz por você. E isso tocou o seu coração. E aí ele continuou andando e você: rei, posso ir? Falou: vem, me segue. Entra no meu reino. E é esse rei que está voltando. E aí ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra. Hoje ele só tem embaixadas. Mas um dia ele vai pôr o reino dele aqui. E eu e você, se Deus quiser, vamos fazer parte. Todo mundo pegou? Aleluia. Fica de pé. Isso é um momento solene. Fique de pé. Fala um pouquinho com Jesus aí. Fala um pouquinho com o seu rei. Fala um pouquinho com o teu rei. Agradece por uma dádiva tão grande. Um dia você estava lá todo torto no império das trevas, o diabo sentando o couro em você, te fazendo de gato sapato, ralando você, moendo você, dando o pão que ele amassou para você comer. E o rei passou, estendeu o cetro de justiça sobre você e te chamou, falou: vem. E hoje, pelo novo nascimento, Ele te fez um cidadão do reino. E Ele só te chama para ser um embaixador. Nessa noite, esse ambiente aqui é mais do que uma reunião do Libertador de Israel para celebrar uma festa bíblica. Nessa noite, esse lugar é uma embaixada do reino. Uma reunião dos embaixadores. E de vez em quando, nessa reunião dos embaixadores, o rei se faz presente. E tudo o que sai da boca do rei se torna uma ordem. Hoje, se o rei te der uma palavra,
sua vida muda radicalmente. Qualquer palavra que o rei liberar nessa noite sobre você, os anjos têm que sair veloz para executar. Chore balacalamanaya, checara. O Salmo de número 97 diz assim: o Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. E as cidades de Judá exultam por causa das tuas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor. Justos, louvem o seu santo nome. Aleluia. Coma da carne e beba do sangue do teu rei.